Eu queria conversar com você de um assunto que vem me interessando muito. Eu vi o Dr. Fernando Bastos falar, vi o Dr. Eric Berg falar, aquele americano também. Fui ler sobre isso, achei sensacional, que é metabolômica, né? Fala aí um pouquinho sobre a metabolômica. Eu vi que você posta muito sobre isso. Eu vi seu olho até ficar mais bright, né? Com um brilho maior quando falou sobre a metabolômica. Então, conta aí um pouquinho para quem está assistindo, um pouquinho de detalhes sobre o que é metabolômica e como isso está te ajudando na prática. Beleza. O seu áudio estava dando um pouquinho de eco, não sei se isso vai atrapalhar em alguma coisa. Pode falar? Ok. Então, a metabolômica, né, ela é um exame de alta precisão, né? A gente usa isso da medicina funcional, né? Então, é um exame que a gente consegue avaliar os metabólitos, ou seja, os compostos finais nas reações bioquímicas que acontecem dentro do corpo. Então, a gente consegue avaliar pela urina, a gente consegue avaliar pelas fezes, pelo sangue também tem alguns metabólitos que a gente consegue avaliar. E os metabólitos, quando a gente consegue entender quais reações bioquímicas estão ocorrendo, né? E para formar, né, um produto final, então, por exemplo, a serotonina precisa de várias reações bioquímicas acontecendo, então forma ali o 5-HTP e aí forma vários compostos até chegar ali na serotonina, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa de enzimas, a gente precisa de cofatores, né? Então, vitaminas, a gente precisa de minerais, a gente precisa de várias outras substâncias ali para as reações bioquímicas ocorrerem, né? Então, esse exame a gente consegue entender, né, quando um metabólito está aumentado, a gente consegue entender se está em falta de zinco, se está em falta de vitamina B12, B9, vários metabólitos que a gente pode analisar, né? E o interessante disso é que os resultados eles são muito mais precisos do que um exame de sangue, né? Eu costumo explicar para os meus pacientes que o exame de metabolômica, né, comparado com o exame de sangue, é como se o exame de sangue fosse um raio-x, né, e o exame de metabolômica fosse uma ressonância magnética, assim, né? Em relação a gente consegue entender muito mais o que está acontecendo ali no corpo do paciente, com muito mais precisão, né? Então, no exame de sangue, né, a gente consegue ver níveis ali de vitamina B12, mas a gente não sabe se essa vitamina B12 está entrando dentro da célula, porque o sangue, ele é um meio de transporte, né? A gente tira ali, né, o sangue ali, né, do laboratório e tudo, e é analisado o que está ali, né, todas as substâncias. Mas o sangue é só um meio de transporte, a gente não sabe se aquelas substâncias que a gente está avaliando, se está entrando dentro da célula. Então, isso é muito interessante, né? E tem vários compostos que no sangue, né, não é tão preciso, né? Então a gente consegue entender com mais precisão mesmo o que está acontecendo no organismo. Então, basicamente, você está vendo como a atividade celular está acontecendo ao redor das vitaminas, minerais e coisas do tipo. Isso. Além das vitaminas, minerais, a gente consegue avaliar neurotransmissores, né? A gente consegue avaliar função mitocondrial, a gente consegue avaliar energia celular, a gente consegue avaliar marcadores de absorção, marcadores de disbiose bacteriana, marcadores de disbiose, né, que é desregulação no nível ali, né, da flora, de fungos também. Então, a gente consegue avaliar muitas questões, né? Então, pelo que eu estou entendendo, a Toxinas metabolômica. também. Uau! Então, pelo que eu estou entendendo, a metabolômica vai ser assim o próximo passo do que vai ser o standard, né? Do que vai virar o normal para os médicos fazerem e pedirem para os pacientes, correto? Eu espero muito que esse dia chegue, tá? Mas, assim, é um exame, né? É uma forma de entender o que está causando ali as doenças, né? Os sintomas ali, né, do paciente. Então, isso não a medicina tradicional, ela não adere tanto isso, né? Você vê que é até difícil o médico com uma visão somente da tradicional pedir exame, né? Fica questionando ali, né? Você não precisa disso, né? Então, assim,
Eu não sei se vai chegar como um standard da tradicional, porque é um exame, né, com custo mais elevado também, tem várias questões, né? Entendi. Você já viu em algum paciente seu o exame de metabolômica ser essencial para o tratamento do que estava acontecendo com o paciente? Olha, ajuda a gente muito, viu, para ter mais precisão ali na suplementação, para entender, né, o que está acontecendo. Então, por exemplo, pacientes que tomam antidepressivo por muitos anos, a gente consegue saber se está ali, né, com excesso ali da serotonina, a gente consegue entender se ele está com problema ali de absorção, tá? De alimentos e tudo. Tem um caso que eu gosto muito, de uma criança que eu atendi, e ele foi diagnosticado com 7 anos com transtorno bipolar. 7 anos, né. E uma colega minha, que é pediatra dele, me encaminhou ele, né, porque a mãe gosta de uma linha mais natural e tudo, né, então eles queriam uma outra opinião, né. E uma das Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. das queixas dele, né, na primeira consulta dos pais, que eles falaram assim: fulano, quando ele consome doce, né, porque eles tentaram tirar tudo, assim, né, de doce e tal dele, mas às vezes na escola ganhava um pirulito e tudo, né. Aí eles falaram assim: quando fulano come algo doce ou muito carboidrato, ele vira outra criança, né. O comportamento dele fica muito além do normal, assim, ele faz muita, eh, alteração de humor, né, fica agressivo, grita, bate, né. E aí a gente solicitei ali, né, o exame de metabolômica dele, e um dos metabólitos que deu muito alterado foi o D-arabinitol, tá? Que é um metabólito do fungo da Cândida, tá? Então ele tinha uma proliferação da Cândida intestinal, e esse D-arabinitol, ele é neurotóxico. Então, e fungo, né? Fungo ele se alimenta de doce, ele se alimenta de carboidrato, né? Então, assim, ele consumia ali o doce, esses fungos aumentavam ali, né? Multiplicavam, produziam mais, né, o metabólito D-arabinitol, e esse D-arabinitol gerava ali alterações comportamentais, né, nessa criança. Então, assim, a gente consegue entender, né, muito o que está acontecendo, né? Não é uma criança com transtorno bipolar ali, né? Uma criança com o corpo completamente desregulado, uma criança com o corpo dela cheio de sintoma, né, pedindo socorro. Então, Uau. é muito gratificante a gente poder, né, eu poder praticar essa medicina, né, de precisão, né, para a gente conseguir analisar tudo e, né, ajudar. The Last of Us na vida real, né, doutora? Tipo isso. Aham. E em relação à mitocôndria, quão eficiente é ou quão preciso é esse teste para ver a qualidade da mitocôndria ou a eficiência da mitocôndria em produzir energia nas pessoas? Esse exame ele é muito bom, a gente consegue, tem mais de, acho que tem 8 nesse exame que eu costumo solicitar, vários metabólitos para a gente entender a saúde mitocondrial e o que o corpo está precisando ali, o que está acontecendo no corpo ali, se ele está precisando ir para uma rota ali, né, de produzir compostos ali, né, cetose, né? Então, uma pessoa que consome ali carboidratos, né, muitos carboidratos, e a gente vê
compostos ali de corpos cetônicos um pouco alterado, né? Ou seja, isso mostra que o corpo está precisando de energia, ele está tentando de todas as formas produzir, né, energia, porque não é o normal ali isso acontecer, né, numa pessoa com alto consumo de carboidratos, né? Então a gente consegue entender muito bem ali a função das mitocôndrias, energia celular. Uau! E para uma pessoa que é leiga, que nunca ouviu falar o que é metabólito, você consegue explicar para a pessoa que deve estar se perguntando, pô, essa doutora já falou metabólico umas 10 vezes, eu não sei nem o que é. Pois é verdade. A gente vai falando, a gente vai falando o med case, né? E esquece ali, né? Os metabólitos, gente, são os produtos finais das reações bioquímicas ali, né? É o que o corpo ali são os compostos ali finais e intermediários também, né? A gente avalia vários, né? Então, de acordo com se um tiver aumentado, a gente já sabe que a via anterior tem alguma coisa não ocorrendo, porque para um composto virar outro, precisa ali, né, de várias vitaminas, minerais, então a gente consegue entender o que está acontecendo. Uau, então é baseado Deu no para entender processo. assim? Ou foi muito mediquês ainda? Foi um pouquinho Medcase, mas deixa eu tentar break down. Então é baseado no processo de criação de certos compostos químicos. Se vier algo alterado, você sabe que pode ser um problema em um desses compostos químicos que estão formando esse produto final, né? Se tiver mais em cima, talvez um composto específico estava alterado. Se tiver mais para baixo, esse produto final, talvez outro composto estava mais alterado, correto? Isso aí, isso aí.